Olá, tudo bem? Você está aqui no canal Outro Livro. Seja Tudo bem-vindo, ótimo. bem-vinda. Temos aqui hoje um convidado especial no nosso episódio número 100. Sim, Uhum. chegamos ao 100º episódio. Temos aqui o João Paulo Borges Coelho, autor moçambicano, que veio conversar com a gente. Seja bem-vindo, João Paulo. Muito obrigado por me receberem. Imagina, uma satisfação Uhum. enorme, uma honra enorme. Nós que, eu e a Ana, né, que o acompanhamos já de longa data. Quer mostrar o livro, Ana, por favor? Gente vai falar hoje aí sobre. Chega mais pertinho, por favor. O Museu da Revolução. Essa obra que é um romance, saiu pela Capulana, editora de São Paulo. Já conversamos aqui sobre outro livro da Capulana, do professor Nazir. O livro do João Paulo saiu em 2022 no Brasil, ele é de 2021, a edição original. Tem ali 350 páginas, mais ou menos. Essa obra foi segundo lugar no Prêmio Oceanos 2022. E você quer ler a mini bio do João Paulo, nosso convidado, Ana? Eu estou sem ela aqui. Eu vou ler então a orelha, né, do volume. O escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho é historiador, professor titular de História Contemporânea na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique. Publica obras de ficção desde 2003. Antes disso, publicou 3 obras em formato de banda desenhada, ou quadrinhos, né? Seus Uhum. romances, contos e novelas são publicados em Moçambique, Portugal, Itália, Colômbia e no Brasil. Vários de seus livros foram premiados, como As Visitas do Dr. Valdez, Crônica da Rua 513.2, O Olho de Herzog, Ponta Géia e Museu da Revolução, é o seu mais recente livro, publicado originalmente em 2021 e em 2022 no Brasil pela Capulana, né? Pois é, tem um livro mais recente, né, João Paulo? Qual é o título dele? Chama-se Roteiros Provinciais. É E um esse, título um pouco estranho. e esse que vai sair no É, Brasil também. é sim. Sai este ano no Brasil. Ah, Na que bom. Capulana também. Exato. Que ótimo. A gente tem algumas obras do João Paulo para mostrar para vocês. Alguma coisa que a Ana, quando viveu lá em Moçambique, trouxe, alguma coisa que a gente comprou por aí, compramos em Portugal ou no Brasil, as duas sombras do Rio. Estou mostrando os romances, o Campo de Trânsito, as visitas do Dr. Valdez. Esse saiu pela Capulana também. Sim, O, sim. o Crônica da Rua 513.2, que também saiu pela Capulana, né? Saiu pela Capulana também. Exato. O Grande O Ouro de Herzog, está aqui, foi prêmio Leia. O Ponta Géia, esse a gente adquiriu lá em Portugal. Que mais temos aqui? Inhambane, essa capa muito linda aqui. E o Cidade dos Espelhos, também, todos que a Ana adquiriu lá em Moçambique. Ainda temos, não acabou, ainda temos o Quatro Ah, Histórias, esse da Capulana, e o conjunto de histórias, contos aqui, o Meridião, e o Setentrião, Setentrião. exato. Então vejam que é, somos realmente leitores do João Paulo. Agradeço. É muito, muito bom ter esse autor na língua portuguesa. E a gente tem aqui, só para mostrar rapidamente para vocês, vou mostrar só 4 obras aqui, porque é um autor que já veio sendo muito visitado pela crítica, né? E, por exemplo, em falar em visitado, temos aqui o Visitas a João Paulo Borges Coelho, esse que saiu em Portugal. Saiu no Brasil, saíram no Brasil a obra literária, João Paulo Borges Coelho, esse tem um ensaio da Ana também, e esse do professor Nazir, João Paulo Borges Coelho, Ficções, Memória e Cesura, além do
primeiro livro do Nazir, Discurso e Poder nos Romances de João Paulo Borges Coelho, esse que saiu pela Alcance. Eu vejo que é um autor muito especial para a gente, e por isso está aqui no nosso 100º programa, né? É isso, Uhum. feitas as apresentações, que poderiam ser mais ainda refinadas. Não, está de Mano, bom tom já. vamos começar agora com o nosso diálogo aqui sobre o Museu da Revolução, um livro sensacional, recomendo mesmo. E ao final da conversa, a gente sempre deixa ali o link do livro para vocês adquirirem na Capulana ou nas livrarias, né? Uhum. João Paulo, Sim, bom, em primeiro lugar, agradecer, né, mais uma vez, estou à disposição de conversar conosco. é um E, grande prazer mesmo. É. bom, eu queria te perguntar quais seriam, a seu ver, as especificidades de Museu da Revolução dentro do conjunto da tua obra, porque eu tenho essa ideia de que tua obra é muito coesa, e eu acho que é uma característica que, a meu ver, estimula a gente pensar um romance em relação aos anteriores, né? E Uhum. Museu da Revolução compartilha algumas características que estão muito presentes em outros momentos, né, da tua obra, porque é um romance de idas e vindas, é um romance sobre a escolha de caminhos, sobre interesses difusos que convergem momentaneamente, de indivíduos de pertenças diferentes que acabam escolhendo um destino em comum, ainda que tenham objetivos distintos, né? É um romance de viagem, é um romance de memórias que são encaixadas, de relatos fragmentados, de um desenho, de um mapa de possibilidades de existência naquele território, em diferentes tempos históricos. O que é o Museu da Revolução dentro do conjunto da sua obra? Eh, Para falar com verdade, eu não tenho um plano, não é? O que me move é mesmo o impulso para a escrita, não é? Na maior parte das vezes é um prazer, não é? Às vezes é penoso também, é trabalho, não é? Eh, eh, e é um vício também, é tudo isso junto. E quando eu procuro que cada experiência, cada livro seja uma experiência distinta. Eh, e talvez a unidade tenha mais a ver com a minha maneira de olhar as coisas, não é? Do que, eh, repito, do que um plano, não é? Porque quando começo um trabalho, às vezes é um pequeno pretexto que dá origem a um começo. Eu repito uma história que uma vez li uma expressão do Saramago que dizia que começava o romance pela primeira palavra, e eu achei um pouco presunçoso. eh, como uma palavra ou uma frase despoleta um romance. Mas aos poucos comecei a perceber o que ele de facto queria dizer, não é? Nós temos uma ideia e depois o próprio exercício de exploração dessa ideia vai nos levando para outros lugares, não é? Este livro, eu nem sei bem hoje qual foi a ideia inicial, não é? Eh, Foi, pode ter sido o facto de estar em Notsuke, na Baía de Notsuke, no norte do Japão, a olhar para Kamchatka, que sempre achei que era um lugar misterioso. Há muitos anos sempre tive curiosidade
e pode ter sido isso, pode ter sido a coincidência para mim muito curiosa do Museu da Revolução estar de um lado da rua e do outro lado da rua ser o jardim onde os mais-germanos faziam e fazem os protestos todos os dias. Portanto, esse confronto entre dois universos tão distintos pode ter sido isso que ignitou, que acendeu, digamos, que deu origem ao início do romance. Depois há muitos temas que foram surgindo e eu fui seguindo a história, não é? Cada vez se foi ampliando mais. Eu normalmente tento controlar um pouco o desenrolar das coisas, mas desta vez, de facto, havia esta ambição de traçar um fresco que um pouco que ajudasse a compreender ou a viver, digamos, os problemas da história recente de Moçambique, não é? E ainda uma terceira razão pode ter sido o relato extraordinário de uma amiga que, de facto, uma amiga de infância, que viajou fez uma viagem destas com um conjunto de militares portugueses. Ela não me contou os detalhes, eu também não quis ouvi-los depois para não atrapalhar a minha história, não é? Mas achei isso extraordinário, através da internet, as pessoas porem-se em contacto para fazer uma viagem com objetivos distintos, não é? Portanto, tudo isso podem ter sido motivos para o início, pode explotar do romance, não é? O resto podemos ir falando, são muitos temas que depois vão surgindo. Uhum, uhum. Sim, e ouvindo agora, né, a gente acaba ouvindo o narrador, de certo modo, que funciona um pouco nesse modo aberto, apontando possibilidades, conjecturas e probabilidades, e é um modo também de funcionamento do narrador do romance, assim, muito semelhante a vê-lo como autor se manifestando sobre o seu próprio livro. Eu costumo prestar muita atenção, João Paulo, no modo como o livro está assim montado, né, como ele está Uhum, estruturado, né? uhum, E a Ana leu primeiro o romance, depois eu fui lendo e a dado momento falei para ela, olha, me parece um romance em que cada capítulo, eu ainda estava na metade, em que cada uhum, capítulo é um conto, funciona como um conto e esses contos se encadeiam, há uma trama ali, há um fio da meada que é mantido, mas cada um funcionaria como um conto isolado, pensando a singularidade, a história de cada personagem, a apresentação de cada personagem. Até mencionei para ela, parece já que tem a menção ao jazz no romance, né? Ao uhum. J.J. Johnson, eu pensei, Sim. até falei para ela, nossa, parece um combo de bebop em que cada um faz ali o seu solo, né? Faz o seu improviso dentro de uma mesma viagem. Aí a gente chega na metade do romance e a coisa se modifica, porque daí esses personagens já estão num, nesse combo, digamos assim, né? Nesse Sim. carro e vão atravessar o país ali. Então, são duas metades muito marcadas, assim, eu acho, na estrutura do romance, né? Nesse todo. E aí eu estava Uhum. pensando que em outras obras suas acontece sempre assim, não sempre, mas há muito de uma necessidade de uma contenção formal feita por um determinado planejamento estratégico dessa arquitetura narrativa. Por exemplo, em O Olho de Herzog, aqueles a alternância de vozes narrativas, né? Os capítulos vão se alternando Sim. ali, ou, por exemplo, a desidentificação dos referentes em Cidade dos Espelhos. Um pouco você já mencionou aí, mas eu queria te perguntar, em cima disso, dessa arquitetura do romance, dessa estrutura, né, do Museu da Revolução, como é que é para você pensar cada livro enquanto projeto, né? Enquanto essa tensão entre uma contenção e uma liberdade formal, né? Porque
porque o olho de Herzog, por exemplo, me parece não ser tão espontâneo nesse sentido, porque ele tem essa alternância, né? Ele é pensado enquanto um molde narrativo. Isso acontece Pois. também no Museu da Revolução, na sua opinião, ou não? O fluxo é mesmo o que conta ali? Não é, não diria que é um fluxo, digamos, não controlado, não é? Mas talvez tenha a ver com o próprio feitio. Eu, por exemplo, gosto muito mais da arte figurativa do que a arte abstrata, não é? Gosto, e isso talvez seja inconsciente, mas já à partida não existe um plano concreto. Eu sempre tive a ideia que e mais uma vez eu uso um exemplo, o Nabokov dizia que só começa a escrever quando tem as fichas, tinha as fichas todas prontas com o livro em detalhe. E só quando tinha tudo arrumado é que começava a escrever. Isso parece-me um exercício muito é extraordinário, seria entediante ter uma ideia pronta e começar a cumprir com a escrita essa ideia, não é? Eu gosto muito mais desse combate de ir dormir com as personagens, não é? De acordar com as personagens e às vezes haver uma urgência de registar uma coisa, outras vezes há dias que passam em que está tudo parado, nada acontece. Depois, quanto ao plano, o plano é uma coisa que vai surgindo, digamos, depois de se descobrir o tom. Eu não sei se isto é muito claro, mas o tom para mim é uma coisa misteriosa e é talvez musical, que tem a ver não só com a linguagem, mas tem a ver com a maneira como se vai falar sobre aquilo. Às vezes é insatisfatório, ou quando se agarra e diz sim, por este caminho parece que sim, e aí depois o plano vai sendo formado à medida que se avança, não é? Não, o plano não antecede o texto, eles seguem a par. Ou aceitar que ele antecede o texto só se for digamos, inconscientemente, de uma forma, de facto, não consciente, não é? Mas é construído, ou seja, há o cuidado, não é a escrita espontânea no sentido de escrever e ir atrás dela, não é? É escrever, mas manter a trela, não é? Curta, digamos assim. Não sei se esta resposta é muito clara. Eu acho que está claro, assim, o que me espanta é que nesse desejo pela liberdade, pelo enfrentamento de cada personagem, né, durante o processo de escrita, você consiga fazer essa constelação de relações funcionar como ela funciona. Assim, você, pelo menos, né, é um grande ilusionista, porque a ideia de totalidade acontece para quem está lendo de uma forma muito nítida, né? Das Pois, relações, dos causos, eu das consequências. eu não nego que a ideia de totalidade não exista, não é? Mas existe numa fase muito já avançada, digamos, quando o final começa a desenhar-se, não é? Antes disso ela não existe, ou seja, é como um puzzle. Pôr as peças em cima não é um processo ordenado, é ir pondo, ir buscando temas, e essa é a parte de espontaneidade com a qual eu gosto de conviver, não é? Umas vezes as peças encaixam, outras vezes não, mas não tenho muita experiência de voltar atrás Uhum. porque entrei num caminho errado, não é? Ou de reescrever grandes partes. Portanto, eu confio que o plano acaba sempre por surgir, não é? É preciso ir sempre em frente. Sim, sim. Diga, Ana.
Isto é uma maneira pouco ortodoxa de explicar, mas... Então, Paulo, ainda Diga. pensando no Museu da Revolução, né, em Sim. relação ao conjunto da tua obra, se a gente pensar nos narradores dos teus romances, a gente imediatamente percebe que são narradores que têm uma voz muito bem marcada, e Museu da Revolução não é diferente, já que é um romance com muitas camadas narrativas, né? E cabe a esse narrador organizar o modo como o narrado está exposto ali para o leitor, né? Então, esse arbítrio, de certa forma, é algo que sempre me chama atenção, né? São narradores que frequentemente explicam com muito detalhamento a história de determinada personagem, às vezes se explica as transformações pelas quais passam determinados lugares, outras vezes explica a história das coisas nesse lugar. Mas há outros momentos em que o narrador diz que não sabe, às vezes o narrador diz que não deve narrar, outras vezes muda o rumo da história. É, eu gostaria de perguntar que princípios norteiam esse modo de narrar dos teus narradores, que elementos que te orientam na construção dessa voz de narrador no Museu da Revolução não tem nome, né? É um narrador que está em diálogo não apenas com o leitor, mas também com as outras personagens, né? É, que elementos, então, norteiam esse teu modo de narrar tão particular? Bom, há aqui talvez várias formas de abordar esta questão que para mim é central, não é? Há a questão ética ou filosófica, se quisermos, e há a questão também de que cada projeto, cada livro, eu equaciono não só, digamos, na matéria do livro, mas na matéria do ofício também. É uma espécie de, na ciência dir-se-ia uma espécie de epistemologia, questionar os próprios mecanismos da produção do livro, não é? E isto leva-nos ao narrador, como a outras coisas. Mas antes disso, eu gostava de dizer que há uma questão para mim muito importante e muito interessante e que tem a ver com a ética. Eu estou a falar e eu não cheguei ainda a conclusões completas sobre isto, não é? Mas eu estou a falar de personagens, estou a fingi-las como reais e que são personagens que feitas por fragmentos de personagens reais, não é? E no princípio, digamos, a atitude ingênua, eu lembro-me, depois da independência, os escritores que diziam: não sou eu que estou a falar, é o povo que está a falar através da minha voz, a escrever através, com a minha mão. E isto, para mim, depois desembocou numa. Quer dizer, é uma perspectiva bem intencionada, mas é uma perspectiva muito ingênua, não é? De facto, ele está a falar e a escrever com a voz e com a mão dele, não é? Porque as pessoas que surgem aqui retratadas, muitas delas não têm voz, não é? Em que medida é legítimo quem escreve. Claro que há a questão da empatia, não é? Há a questão de tentarmos ver o mais possível, e esse é um objetivo central, mas é diferente da questão de nos substituirmos à outra voz, não é? E isso cria para mim uma questão complexa em relação à narração, não é? Digamos, o artifício neste livro é ficar na sombra entre intervir e estar fora, não é? Para, digamos,
deixar a porta entreaberta para as pessoas que não falam falarem ou ficarem com a oportunidade congelada para falar sem ser eu a controlar essa voz. Eu não sei se isto está bem explicado, mas, digamos, é um problema com que eu debato-me com isto frequentemente, não é? Claro que a literatura, tal como o teatro, a raiz e o segredo está na encenação, não é? A encenação é o princípio de tudo, não é? É nós fingirmos, não é? Mas é como se quisesse pôr um limite ético a essa liberdade de substituir o outro, não é? E não sei se foi conseguido, porque de facto tive dúvidas sempre acerca disso, mas é uma forma também de. O mundo é tão incerto que eu acho que a ambiguidade é mais certa que a certeza, não é? Não sei Eu acho se que ajuda, digamos. é isso, Ana. Quer fazer algum comentário? Não, não, já vou, tô pensando, se você quiser continuar, É, já estou pensando aham. na, Tá na bom, próxima. porque a minha questão seguinte vai um pouco nessa linha, né? Você coloca essa discussão ética e mais ao fim do romance, essa discussão, né, aparece na voz da personagem JJ, né? Ele comenta em algumas circunstâncias ali sobre essa discussão da representação desses que não têm voz, que a história poderia ser esse conjunto de singularidades, né, esse conjunto de meandros, né? Mas o que me chama a atenção no romance como um todo é o que eu estou chamando aqui de tema da situação narrativa compartilhada. Você tem esse narrador, mas esse narrador também moçambicano, né? Mas um narrador ligado aos livros, e o outro narrador, o GG, o homem da ação, no fim das contas, né? O homem Sim. da, da matéria, da informação, talvez um informante, mas que não é informante. Vou esclarecer um pouco Não, melhor, pois. né? É porque tem esse molde, né? Esse molde é um molde comum, um molde canônico do escritor e do informante, que é o molde colonial, inclusive, né? Mas não é o molde que Uhum. acontece, não é a perspectiva desse romance, porque a gente vê que esse narrador, que é responsável pela forma, pela organização, como a Ana falou há pouco ali também, ele também imagina, ele presume, ele aposta, ele inventa conteúdos, né? Como o próprio conto, a própria história de abertura do romance, né? E que Sim, também esse outro moçambicano, o Homem da Ação, a personagem GG, é um moçambicano negro, eu estou chamando de Homem da Ação, ele também discute as formas narrativas, ele também discute o tom, ele também discute a objetividade, o descritivismo, as volutas que acontecem muitas vezes, as derivas, né? Ele chama a atenção para isso. Então, são duas personagens, talvez pensar esse narrador como personagem também, que dialogam, que compartilham, mas que também discutem, mas que também discordam, né? Eu acho que você está mencionando esse problema da representação e esse modelo de tematizar a narrativa do romance, né? A narração do romance, melhor dizendo, eu acho que é uma solução muito interessante, porque o romance acaba, no fim das contas, dando essa impressão de ter sido escrito a quatro mãos, no mínimo, né? uhum. E às vezes a Pois, mais, porque tem um trecho, por pois. exemplo, entre outros trechos, né? Eu só separei um aqui. Tudo isto contou o Matsolo a GG e este contou-me a mim. Então, Pois. esse aspecto do compartilhamento da situação narrativa, para mim, é um tema central nesse romance. Não sei se ele aparece com essa força nas outras obras, né? Pois, digamos que aí o GG é o dono da ação, se quisermos simplificar. Mas ele tem esse trabalho também de pôr limites
ao narrador, não é? E, no fundo, pôr limites à minha capacidade, à minha condição de narrador. Por outro lado, eu assim sinto que não posso entrar e sair, tenho que bater à porta, não é? E por outro lado, ele tem essas duas dimensões da ação e ao mesmo tempo também de participação na elaboração. Mas isso, digamos, esta foi a solução encontrada neste livro. Noutros livros, eu também não me coíbo de ser eu próprio, por exemplo, na Ponta Geia, porque eu, durante muito tempo, tinha esse problema, que não era um problema real, era um problema meu, não é? De com que voz é que eu falo, não é? Qual é a minha voz, não é? E a resposta a isso é muito simples. Eu falo com a minha própria voz, não é? Porque se eu dissesse que queria falar com uma voz mais ampla do que a minha, estaria um pouco a presumir, a subir acima da minha chinela, como se diz no português popular, não é? É preciso, no fundo, a escrita literária é a partilha de uma experiência, não é? Não é um relato do mundo, é um processamento do mundo com várias dimensões, não é? Da língua, estética, emocional, racional, etc. Não é? Portanto, oscila não quer dizer que a solução que foi usada neste livro seja usada em todos, não é? Eu volto a insistir que cada projeto eu tento amadurecê-lo à medida que vou desenvolvendo como um projeto autónomo com soluções diferentes, não é? Portanto, há uma coerência, mas há uma procura da incoerência também, da descoberta, não é? Porque senão seria o tédio da repetição, não é? Uhum, exatamente. Ana, talvez você queira fazer aquela questão das personagens femininas, depois a gente inverte a ordem aqui, porque eu acho que cabe muito bem, a gente está falando de representação, de condição ética do narrador e do escritor, talvez você pudesse, o que você acha? Sim, eu comentei com o Ricardo, João Paulo, que também eu fiquei com a sensação de que nesse romance as personagens femininas talvez ganhem mais destaque do que nos romances anteriores, né? Essa foi, assim, a sensação, aquele impacto quando a gente termina de ler, né? Uhum, Então essas personagens estão principalmente, né, a personagem Leonor, nessa busca pela ascendência, né, a descoberta, a consciência do pertencimento a uma linhagem de mulheres, né, mãe e filha que haviam, afinal, foram impedidas de conviver, né, de crescerem juntas, de compartilharem a vida. E à medida que eu fui lendo, eu fui me lembrando que em Visitas do Dr. Valdez também há duas personagens, mãe e filha, que são impedidas de conviver por conta do arbítrio de um homem, né? Então, eu queria te perguntar de que modo você busca tratar da experiência feminina na sua ficção. é, mais uma vez, é uma questão complexa, não é? Mas digamos, a imaginação da condição feminina a partir da experiência de fragmentos eh, da existência feminina com o qual eu tive o privilégio de contactar, não é? Penso na minha avó, penso na minha mãe. Eu tenho um romance, As Rainhas da Noite, que é
desenvolvido em volta da minha mãe, não é? Do pensamento, digamos, dela, e também a situação real de que nas arbitrariedades do mundo, deste mundo com o qual trabalho, a mulher tem sempre o duplo fardo. Se nós imaginarmos o retrato típico do moçambicano do Sul, que foi às minas, ele caminha à frente, em fila indiana, a mulher atrás não vem ao lado dele, e ele está de casaco, com o chapéu posto para trás, com as mãos a agarrar a lapela, e atrás vem a mulher com uma cesta na cabeça, com o filho às costas e duas malas nas mãos, não é? Portanto, há esta, é uma questão podíamos chamar de dupla periferia, não é? Isto é um mundo periférico do mundo avançado e a mulher é periférica no mundo periférico, não é? Eu várias vezes me lembrei, no trabalho com o museu, várias vezes me lembrei de uma entrevista com uma antiga combatente que me dizia uma coisa que eu à primeira me intrigou e não consegui perceber. A mulher é o Toyota do povo. Porque era a mulher que transportava os alimentos e as armas dos guerrilheiros, não é? Portanto, era o Toyota que é uma expressão curiosa e que se adapta aqui a este livro, não é? Portanto, quer dizer, esta questão, mesmo dentro do próprio movimento de libertação, digamos, a organização feminina é tardia e é vista muitas vezes nas narrativas oficiais como uma concessão que o movimento faz às mulheres, não é? Não como uma conquista arrancada das mulheres numa cultura que é profundamente patriarcal, masculina, não é? E isto não é, digamos, a advocacia do feminismo. Isto é constatar uma situação real de uma forma clara e objetiva, não é? E, portanto, o sofrimento também é o duplo sofrimento. Ocorre-me agora, respondendo à sua pergunta, quando eu estudava na Inglaterra, de um colega meu zimbabuiano, que fazia um doutoramento sobre a região de Manica, na fronteira de Moçambique com o Zimbábue, à volta de como a guerra deu proeminência às mulheres porque os maridos não estavam, não é? E era muito curiosa aquela evolução, como elas passavam a ter um poder que antes não tinham, não só a responsabilidade de cuidar dos filhos, de lhes dar de comer, mas um poder económico também de gestão das economias de casa e como isso criava conflito quando eles voltavam e criam um protagonismo ou usufruto daquilo que não construíram à maneira deles, o usufruto antigo de uma realidade que era nova, não é? Portanto, quer dizer, e sobretudo esta sensibilidade ou a procura de empatia com este duplo sofrimento e com esta coragem, não é? Hoje fala-se de resiliência, são palavras novas, não é? Mas que para coisas para situações que existem de facto, não é? Portanto, interessa-me muito também estar atento a esta dimensão. Sim, sim. É, o... Infelizmente eu não li o Rainhas da Noite, não posso opinar aqui, mas é, Uhum. acho que tem essa presença de diferentes estratos sociais de mulheres históricos
na sua obra como um todo, né? Só estava pensando aqui que recentemente a gente assistiu a um filme do Licínio Azevedo, A Virgem Margarida, que pega um Sim. pouco também esse momento aí, né? João Paulo, eu estava pensando que o Museu da Revolução, uma coisa que me chamou muita atenção é que ele é um romance que explicita muito a oficina da própria escrita, né? A oficina ele é um romance reflexivo sobre o modo de narrar, né? Isso é tão importante como, por exemplo, algo que eu acho que é um ponto muito forte do seu livro, que é a vida interior das personagens, as várias, né, os vários estados de espírito e como eles evoluem na ação ali. Mas o que descrever, o quanto descrever, que relações entre personagens rendem na narrativa. Por exemplo, quando o narrador está conversando lá com o GG e fala, está contando um determinado evento, ou pensando em como narrar esse determinado evento, e comenta sobre o gosto moçambicano pelo melodrama, né? Então, assim, tem essas discussões, essas explicitações, essas reflexões críticas sobre a própria escrita, né? É, como é que surgiu essa, essa situação narrativa do romance, essa exposição dessa oficina nesse romance especificamente? Digamos que a oficina, como chama justamente, é a palavra justa para isso, a oficina foi um dos temas, não é? Eu fui localizando os temas à medida que os fui desenvolvendo e concluía, este cabe dentro, imagino que eh, os temas vão surgindo e eu vou metendo dentro do saco, não é? O saco é o livro, não é? De facto, este cabe dentro do saco. Então, expliquei um pouco as razões que têm a ver com a postura do narrador, não é? Mas também sobre a construção da história. Há várias fontes, não é? Ao rumor. Há uma história que há pura e simples imaginação a partir do nada, que é o Japão, não é? Com os dados. Apesar de ter muito desejo, nunca fui ao Japão, não é? E acho até um país tão avançado, mas tão fechado, porque nós temos a imaginação do que é Paris, mas a mim não tenho imaginação do que é Tóquio, não é? Ou do que é o campo, não é? Há países, imagino o que é o Brasil, mesmo antes de lá ir, tinham uma ideia imaginada, e, portanto, voltando às fontes, há a imaginação, há as fontes, ao rumores, aos documentos, e as fontes da história, as que o GG contou ao narrador, mas há também fontes reais, por exemplo, a história inglesa, aquela história dos CDs, é uma história de base real que fui buscar, não é? E um pouco parecido com isso é um outro tema que eu erigi, que atirei para dentro do saco, que é o tema da natureza, não é? Que a natureza que é uma invenção do homem, o conceito de natureza é profundamente humano, não tem a ver com a natureza. É o homem que a recobre assim, não é? E pus-me à procura das diferentes formas de construção da natureza, não é? Desde aquele curioso historiador amador sul-africano que queria construir a paisagem branca, não é? Que deu origem ao Kruger Park, que toda a gente, incluindo os visitantes brasileiros, visita, não é? Ninguém vem a Maputo sem ir ao Kruger Park. O Kruger Park foi uma construção da paisagem branca, não é? Como diz o Punt, essa curiosa figura, que queria reconstituir em detalhe toda a saga da ocupação colonial do território, que financiou
aquele curioso monumento que existe em Maputo, não é? Portanto, há essa paisagem, há a paisagem do Gago Coutinho, que plantou aquela palmeira que existiu até há poucos anos, era centenária, eu via todos os dias quando viajava para Inhambane, né? E acaba de cair, mas que eram formas de marcar a paisagem, e depois há outras paisagens. Isso tem também um paralelismo com o museu, não é? Que quer dizer, a paisagem como, digamos, um fóssil da existência humana, se eu posso usar essa expressão, tal como o museu é um fóssil da história, não é? As peças do museu, o chamboco, o cacetete do polícia, do cipaio, o livro que foi usado, a arma da Revolução, tudo isso são resquícios materiais de que a cidade constrói para contar a história, não é? Os resquícios materiais dessa história no campo são totalmente diferentes. A palha é perecível, não é? Ela apodrece e morre. São as palavras que duram e são as relações entre as pessoas. Portanto, é uma lógica diferente. E eu coloquei até por oposição aquelas lendas, a lenda daquela pedra colonial que queriam levar embora e que não conseguiam tirar, não é? Portanto, era um resquício invertido, não era transportável, não é? Portanto, tudo isso são questões que foram surgindo e que eu fui atirando para dentro do saco e procurando encaixar dentro do puzzle, tendo como fio condutor a viagem, não é? Perfeito, perfeito. Pois é, quando a gente fala de viagem no seu romance, né, a gente vê como ela vai evoluindo em direção ao que é o coração do destino de cada uma das personagens, né? Então a viagem ela anda em ritmos diferentes para cada uma das personagens também. Sim, sim. A gente pode pensar na própria narrativa, no próprio romance, como uma viagem também, né? Feita entre quem escreve e quem lê, né? Essa busca, mas no fundo essa viagem do romance é uma busca por um tempo perdido ali, né? A busca de recuperar alguma coisa nesse tempo entre quem tem a memória, os combatentes dos dois lados, né? Que tem a memória da luta de libertação, né? E também quem não tem a memória, aquela noção de pós-memória, né, que está mais em voga há uns anos nas ciências humanas, de quem herdou Sim. esses mistérios daqueles tempos, no caso, as personagens mulheres, né, a Leonor e a Elise. E a gente sabe que muito da literatura moçambicana se faz pelo deslocamento, pela narração da errância, da viagem, né? São modos comuns na própria literatura moçambicana, além da sua própria, João Paulo. Você podia refletir um pouco sobre esse aspecto da viagem na sua obra, como é que o que ele proporciona, né? Porque ele proporciona, claro, essa expansão geográfica, mas também a viagem interior, né, que vai acontecendo, né? Sim, sim. A viagem, tanto como a história, como o tempo, eu acho a geografia essencial, não é? De facto, este também é um dos temas do livro, é esta oposição entre o mundo urbano, e o mundo rural, não é? E a viagem é no sentido em que também automaticamente o lugar da escrita é um lugar que imaginamos urbano, não é? E ir ao campo, ir ao rural, é uma forma de fazer ressaltar também, digamos, é um passeio entre as ruínas. Eu acho completamente inaceitável do ponto de vista histórico o que acontece ao campo
em relação à cidade, não é? Não só em Moçambique, mas no mundo inteiro, não é? Vocês também têm aí o vosso Nordeste, os sem terra tiveram, quer dizer, aqui em África as cidades crescem aceleradamente, não é? Nós, na altura da independência, tínhamos 3% da população nas cidades e hoje já somos mais de metade, não é? Ou seja, e o que fica para trás são ruínas. E nesse sentido, digamos, eu procurei também, até com a construção da paisagem onírica na Mutarara, um pouco trazer essa questão, porque, digamos, aquilo que se concebe como desenvolvimento hoje é a utilização dos recursos, não é? E os recursos estão, isso é uma questão que é muito atual em Moçambique hoje, até porque temos uma guerra terrível no norte, que tem a ver direta e indiretamente com os recursos, não é? E os recursos ocupam espaço, não é? Eu repito sempre a história dos camponeses de Tete, que imagino que no espaço da vida de uma pessoa, no espaço da vida de menos de um século, a média de a população por aldeia em Tete era de 50 a 60 pessoas. Portanto, eram ocupações familiares do território, não é? As concentrações algodoeiras coloniais, portanto, para produzir o algodão, tinham uma média de 250 a 300 pessoas. Depois vieram os aldeamentos, que eram construções obrigatórias, cercadas, para impedir que a população contactasse os guerrilheiros da independência, e a média eram de 1000 pessoas por aldeamento. E depois, quando se esperava que tivéssemos aprendido que, com a base de produção, digamos, a tradição da ocupação do território era a maneira certa de fazer as coisas, porque as pessoas tinham acesso à terra, tinham acesso à água, tinham acesso andando a pé, não é? Com a enxada ao ombro. Depois da independência, as aldeias comunais, com um discurso de desenvolvimento, concentravam, sem alterar a base produtiva, uma média de entre 3 a 5 mil pessoas. E esta concentração forçada significava retirada de acessos, não é? De acesso à água, de acesso às terras, de acesso à comida, à sobrevivência, não é? Casos como, por exemplo, as minas de Moatize, não é? Que depois da independência foram exploradas depois a céu aberto pela Vale, não é? Entre outras, não é? E que significou, por cima dos aldeamentos, o deslocamento das pessoas outra vez das suas terras. Portanto, a cada 10, 15 anos, há novos motivos, novas explorações para retirar as pessoas daquilo que, moralmente, pelo menos, e historicamente e por tradição, é delas, não é? Porque a questão do Estado ter direito a tudo, sobrepondo-se a quem vive ali há gerações, não é? É uma questão muito complexa, muito delicada. Mesmo que o discurso seja do benefício de todos, da coletividade nacional, é uma questão porque sistematicamente são formas de sobrevivência que são cortadas, não é? As pessoas têm que se movimentar, não é? Têm que sair porque há valores mais altos, não é? E as compensações ou não existem, ou quando, não, ou quando existem, são irrisórias, não é? Eu dou só um exemplo curto que me intrigou nas pesquisas históricas. Logo a seguir à independência, em 76, houve uma grande cheia no Zambeze.
e a população tendia a cultivar nas terras de aluvião e nas terras baixas junto do rio, porque eram muito mais produtivas e as colheitas eram mais rápidas e mais densas, não é? E as pessoas resistiam a sair para as zonas mais altas, onde, digamos, dependem da chuva, não têm água ali perto, etc. E foi um dirigente do novo governo, depois da independência, o Marcelino dos Santos, fazer uma reunião com as pessoas para lhes pedir que saíssem do rio para as terras altas, para zonas mais protegidas, porque ali corriam riscos. E as pessoas resistiam por causa de perder o acesso àquelas terras mais ricas, e um velho levantou-se e interpelou diretamente a segunda figura da nação e disse: mas vocês, nos anos 50, quando nós saímos, deram-nos indemnizações. Agora não nos dão porquê? Vocês, o Estado, ou seja, ele identificava o Estado revolucionário ou o Estado colonial como o mesmo Estado, não é? E isto cai como uma realidade que nos acorda para outra dimensão das coisas, não é? Portanto, esta questão do, do, do rural e do urbano, do dito avançado ou moderno e do atrasado, essa questão também perpassa o livro, quer dizer, surge de diversas formas, porque é uma questão que eu considero central hoje na reflexão da nossa condição, não é? Das nossas circunstâncias. Eu não sei, fugi um pouco, se calhar, da Não, sua não. questão, mas O que eu estava pensando é que no romance acontecem esses dois deslocamentos, né? O deslocamento forçado, e isso acontece lá com a e a feiticeira, transformação dos personagens também, não é? e Com a também esses experiência, personagens que se voluntarizam a fazer a viagem, né? Que se propõem a fazer a viagem, que tem a disponibilidade para fazer essa viagem, como as personagens portuguesas, a personagem sul-africana, ou seja, tem esses dois modelos de deslocamento convivendo, né? Então isso, claro que gera uma faísca ali, e é essa faísca que é interessante em termos narrativos para a porque gente. quase todos os personagens têm objetivos concretos na viagem, não é? Por outro lado, também a coexistência obriga e traz uma outra ideia que, que a história formal falsifica quando põe os conflitos um a seguir ao outro bem determinados. Quer dizer, na vida das pessoas, a violência não está localizada de uma maneira e depois surge de outra, ela existe, atenua-se, existe dentro das pessoas, mistura-se, ou seja, não há distinção entre a violência colonial e a violência da guerra civil, num certo sentido, não é? A desgraça que nos acontece concretamente, ela tem uma dimensão que é diferente pessoal da dimensão comunitária, ou da dimensão nacional, ou da dimensão histórica, se quisermos, não é? E, portanto, tudo isso é muito complexo de introduzir, mas é importante introduzir porque isso também norteia as ações dos personagens, não é? Todas elas, de uma forma, lidam com a violência, não é? Pois é, e isso, assim, chamou-me muita atenção a quantidade de violência que acontece no romance, né? De genocídios, estupro, abuso sexual, violências do Estado em geral, e ao mesmo tempo, como é que é para você assim manter a narração dessa violência num tom que faz com que o leitor chegue ao fim do romance, essa tensão entre o teor e o tom, né, no fim das contas, né?
Pois, porque essa é uma questão complexa, porque narrar a violência, digamos, narrá-la graficamente é contraproducente, porque das duas uma, ou causa repulsa ou normaliza, não é? E ao normalizar também neutraliza. Portanto, é preciso buscar outros recursos para a trazer nas dimensões, de facto, nas intensidades que fazem sentido na narração, não é? Sem ser gráfico, quer dizer, não falar em esventramentos, não resolve nada, não é? Não, não resolve nada em termos digamos, de construção emocional do romance, não é? Então, digamos, foi uma questão que durante muito tempo acompanhou, provocou uma reflexão sobre, ao longo do romance, não é? E para isso, mais uma vez, há informação específica, concreta, não é? Sobretudo no caso da guerra colonial, mas também no caso dos sul-africanos, a descrição, até por razões profissionais, é informação a que eu fui tendo acesso, não é? E ao mesmo tempo encaixá-la de uma forma que não tornasse aquilo o objetivo do livro, não é? Mas um cenário que interagia com os personagens. Perfeito. Então, a respeito dessa representação da violência, né? E, mais uma vez, eu não consigo muito deixar de pensar no conjunto, né, da obra. Uhum. Acho que é um condicionamento já, né? Mas há algum tempo eu vinha pensando justamente, eu acho que também a partir dessa constatação de que a violência, com algumas exceções, claro, ela está sempre no pano de fundo, vamos dizer assim, né, dos teus romances. E quando eu pensei num conjunto de 6 romances, 3 ambientados no período colonial, né, que são Rainhas da Noite, Olho de Herzog, Visitas do Dr. Valdez ali, né? E a gente tem os outros romances ambientados no período pós-revolução, nas diferenças e nas aproximações possíveis entre eles, eu percebi que esse teu modo de narrar, ele está sempre atravessado por uma questão que eu chamei de incomunicabilidade, sendo que o in é esse prefixo que pode ser retirado, né? Então ele estaria ali entre parênteses, vamos dizer assim. É algo que a crítica já apontou, né, numerosas vezes, né, essa dificuldade das personagens se conectarem, né, de dialogarem. Eu acho que grande parte da tua obra tematiza o ato de falar, o ato de dialogar, a capacidade de se comunicar com, ou não, né, com quem está à volta. Eu acho que as personagens acabam tendo esse problema. Eu penso no Leônidas, por exemplo, que Sim. acaba sendo incapaz de compreender e de se fazer compreender, né? Em Crônica tem Tito Nharreluga, o J. Mungal, personagens que vivem interdições, que vivem situações de exceção, ou que são acometidos por uma alienação irreversível. E nesses romances coloniais também há há um drible, né, dessa interdição, ao diálogo que é imposta também pela hierarquia colonial racial, né? E as personagens acabam conversando por conta de situações de exceção, né? Que são devidamente explicadas no enredo, mas que acabam colocando os indivíduos frente a frente em conversas muito francas. É assim Uhum. em As Visitas do Dr. Valdez, né, em que há toda aquela simulação da conversa em que né, as personagens podem olhar no olho uma das outras mais francamente. É assim o Olho de Herzog,
quando o João Albazini, né, conversa com o narrador do romance, é assim, em Rainhas da Noite, nas conversas do narrador com Travessa Safar. Então, a minha pergunta é o que é, ou o que tem sido o diálogo no contexto literário ou cultural de Moçambique? Você acha que é possível superar essa suposta incomunicabilidade entre diferentes partes que estão envolvidas ali na construção da nação? Uma questão complexa também, né? Quando nós estamos aqui a conversar e, digamos, eh, para vocês desse lado, é um pouco uma descoberta ouvir a minha opinião e para mim também é uma descoberta ouvir a vossa opinião, mesmo acerca do trabalho, essas coerências que encontram profundas e que eu, às vezes, digamos, não as planeio assim, vou respondendo, né? Mas a questão da violência e da incomunicabilidade tem a ver com, digamos, a infelicidade que é a da violência permanente nestes mais de 100 anos sobre esta sociedade, não é? No fundo, é uma sociedade hospitaleira, alegre, e dócil, se nós quisermos, não é? Eu muitas vezes, nós mesmo aqui em casa, entre nós e com amigos, comentamos qual é a magia, digamos, como é que é possível esta diferença da África do Sul, por exemplo, ser uma sociedade com a violência à flor da pele, onde você, a chegar a casa, tem que olhar em volta para não ser assaltada, onde os crimes acontecem aos milhares todos os dias, onde os tiroteios, etc. E aqui, com estruturas de, digamos, policiais e de controle tão frágeis, ser uma sociedade tão pacífica, tão. Nada disso, quer dizer, existem incidentes, mas não são, quer dizer, as pessoas passeiam na rua, vão à praia, no campo as pessoas circulam, e isso apesar dos episódios de violência que são recorrentes há tantos anos, não é? De facto, as explicações são muitas para os obstáculos ao diálogo, não é? Ainda hoje a democracia é uma questão muito frágil aqui, não é? A ideia do pensamento diferente, o que é diferente desafia, não é? Digamos, o paradigma é o da unanimidade, e é muito forte isto, não é? Digamos, o conceito de oposição é um pouco equivalente ao conceito de inimigo, não é? Do ponto de vista quase militar. Portanto, quer dizer, como é que é possível uma não sei se chamaria uma sintaxe deste tipo por cima, quando por baixo há esta forma tão fácil de comunicar, não é? Eu não sei se me aproximo de uma reação à questão que põe, não é? Mas, por outro lado, além disto tudo no contexto, o diálogo também é uma forma, o romance, mesmo que seja solipsista, mesmo que seja fechado, é um projeto de comunicação com a leitura, não é? Portanto, também converge com esta digamos, predisposição para pôr as coisas em contacto, não é? E criar enredos. Quer dizer, os obstáculos, há aquela, como se diz, aquele incípito da Ana Karenina, não é? Que as famílias
toda a gente repete que as famílias felizes são todas iguais, as famílias infelizes, cada uma é infeliz à sua maneira, como se digamos, para construir o romance fosse preciso a infelicidade, não é? Como se não pudesse haver uma elaboração literária a partir da felicidade. O que é um bocado paradoxal, porque a felicidade todos, inclusivamente os romances, aspiram a ela, não é? Não sei como responder de facto satisfatoriamente a essa questão, mas a esperança é que sempre a comunicação acabe por prevalecer. Isso é o otimismo, não é? Ainda que, do ponto de vista racional, a sensação seja muitas vezes que a comunicação não funciona e que o não funcionamento persiste por muito tempo. Pois é. Eu achei o livro otimista. Você achou o livro otimista, Ana? Tem uma nota Exatamente. otimista no fim. Sim, sim. É, não, mas esse otimismo também da busca, da procura, né? Há ali personagens, né, querendo, né, o encontro com essas verdades, com esses passados, né? E a forma como você faz isso de pôr as coisas em contato, como você mencionou há pouco, desfaz um pouco aquela ideia do nacionalismo fechado, né? Por exemplo, é algo que é muito presente na sua obra como um todo, a presença do mundo, Moçambique no mundo e o mundo em Moçambique, né? Algo que é muito presente na sua obra como um todo e o Museu da Revolução não, eu acho que leva isso a um extremo, inclusive, né? Começando no Japão, indo para Tailândia, para o Vietnã, para a Alemanha, para tudo quanto é lugar, né? E mostrando talvez que contar a história de uma revolução, de um momento histórico, de uma situação histórica, de um processo histórico, passa por essas muitas relações com o externo, mas também muitas relações, muitas divisões internas, né, as muitas veredas, né? Você fala lá no começo, no comecinho do capítulo 1, o mundo é um lugar vasto, feito de 1000 lugares, e cada um desses é também um vasto lugar cheio de meandros, e me lembrou a ideia do Grande Sertão e dessas muitas veredas, né, que a gente tem na obra Exatamente, do Guimarães exatamente. Rosa, né? Então, Pois. talvez você Mas pudesse falar sabe um pouco que, dessa dimensão, João Paulo. pois, porque é uma questão de verdade, até mais do que de justiça, realçar esse cosmopolitismo, essa abertura, não é? Porque se nós formos ver, mesmo os vestígios, há cerâmica chinesa do século XIV, XV, nas praias de Moçambique, não é? Há a presença árabe, há quer dizer, as caravelas quinhentistas portuguesas, quando chegaram, já havia esses intercâmbios, há telhas de Marselha na ilha do Ibo, não é? Contas de Trieste nas praias da ilha de Moçambique. Portanto, de facto, acima disso tudo, depois da ocupação colonial, era um princípio também do Império Colonial manter a ordem interna dos territórios com forças externas. Nós temos landins, que eram as tropas africanas do sul de Moçambique, na chamada pacificação em Angola. Temos angolares no Vale do Zambeze, em Moçambique, a fazerem as campanhas de ocupação. Temos restos de culturas de presença moçambicana em Timor, em Macau, muito visível ainda. Depois temos sistematicamente estas viagens para estes territórios vizinhos. Todo o desenvolvimento da África do Sul e das Rodésias foi feito com mão de obra moçambicana, não é? E não era uma viagem marginal, era
uma viagem estrutural, ou seja, correspondia quase a um rito de passagem, ir fazer um contrato, pelo menos nas minas, e voltar para poder casar. Portanto, é maciça este contacto com o exterior, não é? Que se prolonga depois com a questão dos mares germanos. Ou seja, a mim há um fenómeno que incomoda tanto internamente como externamente em relação ao pós-colonialismo, que é o prolongamento do estatuto de vítima, como se não tivéssemos ação neste processo, não é? Como se fôssemos meras vítimas, não é? E, digamos, a questão do pós-colonial, em muitos aspectos, ela ressalta isso, porque o pós-colonial, grande parte dele é também um problema da culpa europeia, não é? Ou da culpa do Norte, não é? Uma forma de lidar com a própria culpa. Se nós prolongamos, depois da independência, este estatuto das independências, das autonomias, este estatuto de vítimas, quando é que nos transformamos em sujeitos da história, não é? Sujeitos cosmopolitas, com direito a errar, não é? E com vontade de acertar, não é? Eh, e isto tem a ver também com o cansaço da queixa. É muito fácil o argumento a culpa é do colonialismo, não é? E com isso nós perdemos a capacidade da crítica e a capacidade de gerar energias internas de transformação e de agenciamento, não é? Eh, é, se somos donos de tudo isto, é relativo, porque a ordem mundial é obscura e é injusta, não é? Mas temos que reivindicar agenciamento nos nossos próprios processos, porque temos mecanismos de decisão também, não é? E nesse sentido, digamos, o participar no mundo, ou não ficar estático enquanto todo o mundo se movimenta. Nós também fazemos parte desse concerto, portanto, vem daí também muito dessa necessidade de ressaltar o cosmopolitismo e o contacto, não é? E a viagem Uhum. para fora, não é? A aprendizagem, não é? Eh, no fundo, até, quer dizer, falando de cosmopolitismo, a esmagadora, não direi a esmagadora maioria, mas uma percentagem muito grande da população fala muito mais do que uma língua, não é? Fala só língua materna, fala português e fala inglês. Portanto, tudo isso transmite uma adaptabilidade, uma resposta aos estímulos que é importante realçar e cultivar, não é? Sim, uma resposta e uma invenção também do seu próprio destino, no fim das contas, né? Exatamente. Pois é. É, e aí, Ana, o que que a gente faz? Quer continuar com alguma outra? Tem alguma dimensão ainda que... Eu acho que a gente podia ler um trechinho, né, Ah, do... sim. Uhum. Não sei se o João Paulo quer ler, se eu leio. Eu acho que a sua voz é muito mais bonita do que a minha e mais bem articulada. Ah, eu tinha Fica, separado Maria. um trecho mais adiante, mas eu fico com medo como diz agora, dar spoiler, né, no romance, então separei um pedacinho aqui no começo, um trecho que na minha edição aqui está na página 45, e até tem uma anotação aqui do Ricardo que fala sobre justamente a exploração da cidade, Hum, que é um tema que nós já tivemos também a oportunidade de trabalhar, né, no texto que nós fizemos sobre o Olho de Herzog e as andanças da personagem pela Baixa foi um tema bastante interessante, né? É, então, vou ler aqui o trecho inicia assim. Começou a explorar
ruas da Baixa com nomes desconhecidos, alguns dos quais fui adivinhando a partir de suas descrições. Ruas diferentes dos caminhos do bairro, que por serem tortos e cheios de enredos imediatos impediam, imagino, a visão das coisas distantes e obrigavam a uma atenção ao que estava próximo, mesmo se enchendo mesmo se com isso se enchendo de vida. As ruas da Baixa, com seus velhos edifícios esquadriados e angulosos, estavam longe de ser assim. Formavam uma espécie de decadente jardim francês retilíneo e misterioso, em que as flores estivessem envelhecidas pelo tempo, um dédalo ordenado de linhas estreitas e compridas que, ao contrário dos caminhos do bairro, convidavam a olhar mais longe, desembocando sempre em novas linhas, e que à noite, desertas, aguçavam a imaginação por irem dar ao que pareciam ser destinos perdidos na bruma. A Rua da Mesquita, com a sombra do bazar ao fundo, os reflexos brilhantes do edifício dos Caminhos de Ferro por trás da maciça estátua da República, a mancha gradeada que delimitava os barracões de zinco ocre e a escuridão do porto, enfim, o arvoredo ralo e indefinível da Praça 7 de Março. Ecos dos edifícios e coisas, ecos perdidos na bruma. Esse é um trecho que sempre me faz recordar com bastante carinho o tempo em que eu pude, né, conviver lá no Centro Cultural Brasil-Moçambique. A gente anda ali pelas, né, muitas vezes ia até a Minerva Central, comprava seu livro e lia nos intervalos das aulas ali. E sempre via muito vivamente a cidade, né, nas suas descrições. Sabe, sabe que essa leitura, Ana, me fez pensar assim um pouco que há um elogio ao tempo, há um elogio à duração no seu romance e isso acontece assim superando a ideia de que o romance é um acúmulo de informações ali, né? Mas Uhum. gostei muito da leitura, Ana. Belo, belo, belo trecho. Eu Obrigada, também. muito obrigada. Imagina, mas obrigada a você, João Paulo, pela disposição em conversar conosco aqui. Muito obrigada mesmo. Eu espero que tenha trazido algum. Eu sou muito confuso a falar, não é? Espero que tenha trazido alguma ajuda a estas discussões. Você sabe, João Paulo, que você tem muitos admiradores no Brasil, né? Assim, pessoas que de fato assim, querem que a sua literatura seja lida de fato, né? Que seja que se reflita sobre ela, que ela nos inspire e acho uma contribuição muito importante à literatura de língua portuguesa e à literatura mundial mesmo. Então, batalhamos por isso, somos Que leitores e bom. gostamos muito. Muito obrigado. Eu que agradeço, então, a sua participação. A você que assistiu, agradeço também e deixaremos o link do livro do João Paulo. Você pode entrar no site da Capulana lá também, que você vai encontrar as outras obras. É isso. Ficamos muito felizes, muito obrigado. Obrigado eu pela Até semana que vem com oportunidade. mais outro livro aí.